Saiba mais no 3204-8114 ou faete.rn.senai.br. Muito bom, Edivan. Olha, cerca de 6 milhões de brasileiras são acometidas por endometriose, gente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A doença, que é uma das principais causas da infertilidade feminina. Jesus amado, a gente sofre. Ai. Essa semana, então, eu tô sofrendo aqui nesse programa. Que o negócio tá pegando, viu, pra mulherada? Cada médico que vem aqui é uma Cada alerta. vez que vem aqui, olha, a mulherada, essa acomete a mulherada. E aí que a gente tem que ter cuidado mesmo, né? E por isso, a gente vai conversar aqui com a ginecologista Gleice Aguiar, tá conosco hoje aqui nessa manhã, para trazer mais informações sobre a endometriose, né? Doutora, só viu aí, né, que o Edivan Martins não sabe muito bem o que é a doença, né? Mas a gente vai entender a partir de agora, né? O que acontece ali quando uma mulher é diagnosticada com endometriose? Quais são os sintomas? Como é que a gente distingue ali daquelas cólicas, famosas cólicas menstruais que a gente passa ali quase todo mês, né? Seja muito bem-vindo, prazer tê-la conosco hoje, bom dia. Bom dia, agradecer o convite de estar aqui falando sobre essa doença tão peculiar, tão palpitante que muitas mulheres sofrem. Para vocês terem noção, 1 em cada 10 mulheres vão ter endometriose. Ai, meu Deus. O que é endometriose? 10% da população. O que é endometriose? Vem de que palavra? A endometriose ela é uma doença benigna, só acomete em mulheres, porque vem do nome endométrio, Sim. que é o tecido que reveste a parte interna do útero, Sim. por onde a mulher menstrua todos os meses. Aquele endométrio, ele vai se fixar em órgãos ou locais fora do útero. Isso a gente chama de endometriose. Aí é que acontece o problema. Que começa Isso que a... acontece o problema. É uma doença benigna, não vira câncer, Sim. mas ela é progressiva, inflamatória, crônica. E a principal sintoma que ela tem é a dor. A dor pélvica, que inicialmente ocorre durante o período menstrual. Mas ela pode progredir e ficar uma dor crônica, acíclica, né? Ou seja, todos os dias ela vai ter dor. Meu Deus do céu. Se ela não for diagnosticada a tempo. Para vocês terem noção, esse diagnóstico ele é retardado em até 10 anos. Meu Deus. Para uma pessoa ter esse diagnóstico, para a Peraí, mulher ter. a menstruação não já vem com uma dorzinha, não? Vem, é justamente isso que confunde. Muitos profissionais de saúde, eles não pensam que pode ser endometriose. Daí o tabu de dizer sentir dor é normal, é só uma cólicazinha menstrual. Elas não são ouvidas, na verdade. Muitos falam também, quando a senhora tiver filhos vai passar, mas só que essa dor não passa. E o diagnóstico ele é feito por exames de imagem. Infelizmente, com uma ultra comum, essas convencionais, elas não dão diagnóstico. Tem que ser por uma ressonância magnética ou uma ultra com preparo intestinal. Ambas têm que ser feitas por um profissional habilitado. Olha aí, então já fica aí a dica para você, se de repente sente muitas dores, né, acaba tendo aí essas cólicas muito constantes, tem que avaliar de uma maneira mais específica, né, doutora? Às vezes a gente, mas eu fiz ali os meus exames de rotina, tá parecendo que tá tudo bem, mas eu continuo ali com aquela dor que não passa nunca, que só sabe quem sente, que pelo amor de Deus, viu? Que a cólica normalmente já é muito chata, imagine você tá ali todos os dias com essa dor, né? Essa dor como uma cólica, mas ela pode se tornar muito forte e incapacitante. Essa paciente não consegue fazer suas atividades normais. Ela não vai ao trabalho, ela falta aula, ela não consegue ir ao trabalho, ela pode ser demitida, inclusive, porque ela falta muito. Ela tem sua vida, a qualidade de vida totalmente destruída. Os relacionamentos, ela não consegue ter relação sexual. Dói durante a relação sexual, ela não consegue. Então é outro sintoma já, né? Já. É a progressão da doença, né? Que ela pode se cronificar e progredir e causar dor na relação, dor ao evacuar, dor ao urinar, dor durante o período menstrual ou não, pode ser contínuo. Sim. E imagina que as atividades sociais também, ninguém vai chamar, vamos sair, vamos... Não vai. Como vai se divertir com dor, né, doutora? Fica bem então, difícil, você né? veja Então provoca vários quanto custa a dor dessa mulher na vida dela.
Tem mais algum sintoma, financeiros e tudo mais. E tem mais algum sintoma? São os 6 Ds, né? A dificuldade para engravidar, dificuldade para evacuar também, tem dor retal, dor a urinar, dor na relação sexual. Então veja Meu Deus que do céu, você desmancha em dor. é muito sistêmica. Muito sistêmica. A E barriga ela fica inchada também, fica não? inchada, parece que está com problema intestinal. Muitas têm. Acaba confundindo, né, doutora? Confunde muito. Será Tem que que eu tô ter mesmo? vários diagnósticos Você é diferenciais. Você é privilegiado, que você é homem. Mas essa barriga Os aqui, se homens não fosse mulher, entendem o eu quão dava são pra desconfiar. privilegiados. Ô, raça privilegiada da mulher. Alguns têm dificuldade para evacuar. E aí, quando vem a menstruação, Ai, meu Deus. ela pode piorar Sim. ou pode ter diarreia. Então, essa mudança de hábito intestinal já é um indício também. Sim. Então, a gente precisa perguntar esses sintomas todos. Nós precisamos divulgar essa doença para que os profissionais de saúde que estão saindo das universidades, eles pensem em endometriose, não só ginecologistas. Claro, claro. Fiquem de olho, né? E a própria mulherada também ficar de olho nos sintomas, né? Se observar. Isso é muito importante, mensalmente, ali, você está se observando. E aí, doutora, ontem parece que aconteceu uma audiência pública ali na Assembleia, né? Para debater aí justamente esse tema. E aí a gente quer saber quais são os caminhos ali na rede pública, né, de saúde para justamente atender a essas mulheres que precisam de um olhar diferenciado, né? Isso mesmo. Nós sofremos, eu e minha colega que trabalhamos com endometriose, nós vemos a dificuldade dessa paciente ser tratada de forma adequada. E nós no estado não temos uma linha de cuidado para essa paciente. Então, ela não tem onde ser operada, se for necessário a cirurgia. Então, foi uma proposição da deputada Cristiane Dantas em um projeto de lei em que nós elaboramos uma sugestão de fluxograma para que essas pacientes sejam atendidas de forma adequada desde a atenção primária. Seria em Sim. maternidade, não? Ou qualquer hospital? O quê? A Esse cirurgia, atendimento? esse atendimento. Sim, porque nós temos o nível primário, que é lá na rede básica, rede então básica. ela vai ser diagnosticada Ser lá, regulada. vai ser tratada lá. Caso não consiga, aí vai progredindo para um ambulatório especializado, ou seja, uma rede secundária. Sim. Com um ginecologista, vai fazer um tratamento multidisciplinar, porque não é só o ginecologista Tem o que trata psicólogo, endometriose. tem o psicológico, né? Precisamos de um nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas pélvicos. Tem que ter esse apoio dessa paciente. E caso não consiga, nós vamos passar para a rede terciária, que seria a parte mais complexa, que seria a cirurgia. E isso ela não tem hoje, atualmente. Quando elas chegam para a gente na maternidade, Januário Cico, elas já chegam com a doença muito avançada. Sim. Depois de 10 anos Vai se peregrinando, acostumando ali com tudo aquilo, né? sem diagnóstico, Nossa. quando a gente vai pedir uma ressonância ou uma ultra com preparo intestinal, já vem com seus rins comprometidos, obstruída meu pelo Deus. intestino, o ovário com cistos enormes. Então, para onde vamos mandar essas pacientes? Nós não temos. Porque, igualmente ao tratamento clínico, quando precisamos de um tratamento cirúrgico, a gente tem que ter também uma equipe multidisciplinar Claro. juntas Porque, nessa cirurgia. Doutora Gleice, essa diferença, porque tem tanta doença no mundo, tantos problemas no mundo que o poder público oferece um tratamento, a gente sabe do caos existente, sabe tudo isso, mas por que essa diferença? Porque não tem esse atendimento específico para a endometriose? Em primeiro lugar, falta de conhecimento. Nós precisamos divulgar essa doença porque muitas pessoas não sabem. Sabe que a endometriose é uma doença que provoca dor, mas não sabe Sim. como é o âmbito dessa o que causa na verdade. E outra é a falta de um ajuste na gestão, porque precisa dessa articulação. Pois é. Entende? Então, nós tivemos que provocar, juntamente com a deputada, essa audiência para que toda a população Chamar a tome atenção, né, conhecimento. levar o conhecimento, chamar a atenção das autoridades. Exatamente. E realmente, porque você vê que ela é grave, provoca, você vê, um problema de relação do casal, um problema psicológico, um problema Sim. no futuro. No cotidiano da Sim. mulher, No trabalho, né? enfim. A vida dela. Afeta a vida. Afeta demais. Então,
é uma doença que precisa ter um olhar diferenciado. Os níveis de atenção têm que olhar para essa doença de endometriose. E aí, doutora, a gente está falando aqui da doença em si, mas ela também afeta em outros aspectos, né? Ela tem alguma relação ali com a própria infertilidade? Sim. 50% das pacientes que têm infertilidade, você pode procurar que elas vão ter endometriose. Então, é muito grande. Mas outro problema, né? Pois é, né? Às vezes a mulher quer engravidar e não sabe por quê. Não sabe por não quê. consegue. E aí, quando a gente vai pesquisar e vai investigar ali, acaba encontrando a danada da endometriose, né? E aí, doutora, além dessa... A gente falou quando a gente está ali com a endometriose um pouco mais grave, cirurgia. Mas existe o tratamento... Descobrindo antes, como sempre, né? O diagnóstico precoce é nosso aliado. Descobrindo antes, quais são os tratamentos? O que a gente pode fazer ali por essa mulher? Isso mesmo, é o nosso objetivo. É fazer esse diagnóstico precoce. Por isso que nós temos que levar a educação, capacitação para todos esses profissionais. Porque quanto mais cedo essa doença for diagnosticada, menor vai ser o índice de cirurgia. Sim. E a gente pode, nem toda endometriose precisa operar. Nós podemos fazer tratamento clínico, sim, conservador, com uma equipe multidisciplinar. O ginecologista, ele não trata sozinho. Ele vai tratar, obviamente, com bloqueio hormonal, para que ela não menstrue mais, para que não aumente essa doença, nem progrida, nem infiltre órgãos. Mas nós precisamos da ajuda da nutrição, de uma dieta anti-inflamatória, porque tem alimentos que inflamam o nosso corpo e que provocam dor. Então, se você já tem endometriose, vai piorar essa dor, né? Precisamos da fisioterapia pélvica, que são profissionais que reabilitam essas pacientes para o retorno às suas atividades normais. Elas têm seus músculos da pelve totalmente contraídos, dolorosos, ela não consegue andar, elas não conseguem evacuar, elas não conseguem se mexer. Então, esses músculos estão debilitados pela dor, pela contração contínua. Então, esses profissionais da fisioterapia, eles vão reabilitar esses pacientes para o retorno às suas atividades. A terapia, né, psicológica, de suma importância. Imagine essa paciente tendo essa vida ceifada pela endometriose. Ela não tem vida. Difícil. Então, ela não consegue engravidar, ela não consegue ter relação sexual, ela não consegue sair, ela não consegue trabalhar. Os custos disso aí na mente dessa paciente. Então, nós precisamos desse apoio psicológico e mudanças de estilo de vida em relação à atividade física, a fazer um lazer, a gerenciamento de estresse. Então, assim, percebam que é bem complexa e nós precisamos desse apoio multidisciplinar. E aí, só para a gente finalizar, doutora, lhe pergunto sobre o papel da sociedade, né, em tudo isso, né? Como é que a sociedade está se portando. Digo com relação também às pesquisas que estão sendo realizadas para a gente entender um pouquinho mais sobre essa doença, trazer essa doença à tona e poder até diagnosticar realmente, né? Olha, não, você está ali com endometriose e fazer o tratamento da melhor maneira possível. Isso. Então, essa audiência também foi uma oportunidade para que todas as pessoas participassem e pudessem falar, até as próprias pacientes, tiverem seus testemunhos, né? E, infelizmente, é uma doença que a gente ainda não sabe exatamente a causa dela, mas que o que palpita muito é esse diagnóstico precoce, que nós precisamos ter e precisamos de profissionais capacitados, precisamos de exames de imagem. O poder público precisa oferecer dignidade a essas pacientes para que elas possam ser tratadas de forma adequada. Pois é. E aí quero te agradecer. Muito obrigada, viu? O ginecologista Gleice Aguiar está conversando conosco aqui hoje, trazendo diversas informações sobre a endometriose, que a gente precisa conversar muito mais, né, doutora? Precisa. Quanto mais a gente conversar, melhor, né? Para que você aí, que é mulher, entenda um pouco mais sobre isso, entenda sobre o seu corpo, possa também levar a informação para outras pessoas e o pessoal, que tá, os homens, né? Possam também ter um olhar diferenciado para a mulherada, né? Porque não é fácil não, viu? Só sabe quem passa. Precisamos do apoio deles. Pois é, né? A sociedade como um todo aí, né? A sociedade como um todo. A compreensão, né? O atendimento, né? O carinho.
É porque não é fácil, A não. empatia, e precisamos Empatia. que essa doença ela seja divulgada para mais pessoas terem conhecimento e divulgarem também, serem O multiplicadores. governo do Estado Exatamente. montar uma estrutura de atendimento, né? Porque realmente Que é grave. necessário, Parabenizar a deputada Cristiane Dantas, né, por essa iniciativa. A senhora também, que deve ter sido uma das propositoras, que deve ter sido das provocadoras para que essa audiência pudesse acontecer, chamar a atenção da sociedade, do parlamento e das autoridades de saúde aqui do Pois nosso é. estado. Vamos nos debruçar sobre o tema. Muito obrigada, viu, Muito doutora, mais obrigada uma também vez. pela oportunidade.